Olá, sejam bem-vindos a mais um SETcast. Estamos aqui com a minha companheira Deise Feitosa e Bruno Martins. Estamos aqui com a nossa queridíssima Keliane Alves. Muito obrigado pela sua presença. Bom, mais à frente eu vou passar a palavra para você se apresentar com mais propriedade e eu vou fazer uma breve apresentação da SET. A SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão, como participou do modelo de definição da TV digital no Brasil e agora dos trabalhos voltados à TV 3.0, né, Deise? É isso mesmo. E a SET, ela quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. E agora a gente está aqui com o SETcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também vamos falar de outros assuntos. E por isso que a gente convidou a Keliane Alves, aqui a professora Keliane Alves, da Universidade Federal da Paraíba. Seja muito bem-vinda, professora. E para começar, né, Bruno? Obrigada. A gente quer saber quem é a Keliane. A Keliane hoje é uma pessoa que é fruto de toda uma história que saiu lá do Nordeste, assim, do interior lá de Picos, no Piauí, mas que tinha um sonho de trabalhar com televisão e também de fazer jornalismo. E durante toda essa trajetória, uma das coisas que eu mais amo é esses encontros que a gente tem na vida, né? E eu, desde a graduação que eu fiz na UFPB de rádio e televisão, de jornalismo, o mestrado também aqui na Unesp, em São Paulo em televisão digital, e o doutorado também. E alguns trabalhos que eu tive também na televisão foram encontrar pessoas, porque o que eu mais gosto de jornalismo é isso. E é nesse encontro que a gente se abre para o novo e a gente encontra toda uma diversidade aí de personalidades, de gentes e de várias realidades. E hoje eu estou como professora universitária por opção, porque eu amo fazer pesquisa nesse caminhar de um sonho que eu tinha de fazer televisão apenas, assim, trabalhar na televisão hoje. Durante esse caminhar eu fui aprendendo a questão da pesquisa e mas eu faço de outra forma. Eu faço a partir de projetos e de inovação, que é uma coisa que eu amo, e tecnologia, e dos alunos, né? De você dar uma sementinha e depois ver que essas pessoas são multiplicadoras, né? Multiplicadoras desse conhecimento. Eu acho que a melhor coisa do mundo é sempre aprender a aprender. Então, estou sempre aprendendo a aprender. É isso. Muito bem, muito bacana. Perfeito. Bom, conte um pouquinho aí da sua trajetória, né? Falando em sementinha, né? Conta aí, que sementinha que você está plantando por aí? Dos projetos seus que você alunos. Atualmente, recentemente eu passei nesse concurso da UFPB e antes eu estava na UFCG, depois eu fui para o IFPB e trabalho um pouquinho com mídias digitais e inovação. E até que agora eu estou como efetiva na UFPB. E lá a gente, faz pouco tempo, 6 meses, vai fazer agora. E eu estou começando a desenvolver com eles, que a gente fez nesse primeiro semestre, discutindo sobre comunicação, tecnologia, que eu dou aula de oficina audiovisual 3, muito voltado na televisão, voltado com audiovisual, com arte e mídia. E eu gosto muito disso, da arte e tecnologia, e também o jornalismo, a comunicação, né, o audiovisual. E a gente fez uma amostra, juntando essas disciplinas também que eu estava dando, e a gente fez a primeira mostra Mídia em Arte no Campus. É o tal do MIA, é o MIA, adorei, isso. Super criativo, aliás. Que é mídia, que esse MIA, na verdade, é uma logo que o meu aluno desenvolveu. Na verdade, toda a identidade, tudo é eles que desenvolvem junto com a gente. E eu lembro que uma das coisas, professora, como é que a gente vai fazer voltando de pandemia, né, que a gente está?
E essa reestrutura, porque ficou um tempo fechado, né? E eles, no começo, quando eu dei esse desafio, a gente vai fazer essa mostra, mas, professora, eu disse, vai fazer sim. E a gente conseguiu fazer, eles pensaram em fazer um holograma, e aí eles mesmos desenvolveram, a gente não tem placa logo, né? Que é caríssima, mas foi o que eles fizeram, eles pegaram aquelas placazinhas, colaram, desenvolver a questão da edição, né, do vídeo. Alguns outros fizeram homenagem a um professor lá que foi o nosso professor, né, eu não contei para vocês, mas a Keliane também é uma amiga. E a gente é do Piauí, é de Picos, é da mesma rua e se conhece desde os 3 anos de idade. Isso. Então é com muita honra, realmente, que eu recebo aqui a minha amiga também. É um prazer, na verdade. A profissional que eu admiro tanto, a professora Keliane. Igualmente, é recíproco, né? E aí a gente desenvolveu com a AI, lógico que com versão gratuita, né? Eles fizeram, teve uma equipe de audiovisual, que aí a gente fez uma parceria com a Cabo Branco, que é afiliada da Globo de lá, e a gente criou uma série e que vai virar um Paraíba Comunidade, que vai ser exibida agora dia 20 de agosto. Eu criei vários grupos, né? O grupo de áudio, que eles mixaram, fizeram áudio imersivo, fizeram entrevista e usaram aí. Teve um outro de fotografia que eles modificaram. Então, a gente também teve uma parceria com o Centro de Informática lá, que tem projetos também, que tem ferramentas que você cria a partir de palavras, uma imagem que você quer. A gente fez essa movimentação e também com o professor Carlos Dowling, que fez também, está lançando no final desse ano, que é fruto do doutorado dele também na UFRJ, um vídeo com AI, mas também trabalhando essa questão da realidade aumentada e dessa imersão. Atualmente eu estou fazendo um pouquinho, pensando esses projetos, né? Tem um projeto também que é Narrativas Contemporâneas, onde eu vou estudar séries e filmes originais da Globoplay com alguns alunos e ver como é que dá essa questão da estética, o que é que muda, como é que está aí dentro também dessas... eles usam, né, para a questão do thumbnails, e a gente vai dar uma pesquisada como é que isso também está dentro ali, como é que está interferindo nos roteiros, na estética, né, em toda a edição, né, do vídeo. E, Keliane, você tem um livro chamado Audiências Ativas. Fale-nos um pouquinho sobre Fontes Ativas, corrigindo Fontes Ativas. A professora, é um livro que é o resultado do doutorado dela. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre... você falou muito que a colaboração é um tema que realmente você define a sua pesquisa, a sua trajetória, o que você tem buscado enquanto professora, enquanto pesquisadora. Conte-nos um pouquinho sobre como é que foi a produção desse livro e sobre quem são essas fontes ativas e como é que elas acontecem. Como então, é que elas agem? Isso, as fontes ativas somos todos nós, né? Porque a partir do momento que a gente tem nesse ecossistema digital, onde a gente tem essas ferramentas, que na verdade a gente sempre foi ativo, né? A gente não tinha como ser, mas e aí a gente tem esse novo espaço que eu digo, né? Onde essa praça pública que a gente tinha, agora as mídias sociais viraram essa praça pública e a gente fica retroalimentando. É a agora moderna. Isso. E aí, então a fontes ativas é um conceito que vem, né, desde dos estudos culturais, né, na Inglaterra, e que mostra que tinha muito essa crítica, né, dizendo assim que na televisão, porque nas mídias, né, você não tinha como ser ativo, que estava só sendo manipulado, mas lógico que você e eu, quando assiste uma novela, a gente está comentando ali, a gente está interagindo, às vezes a gente não tinha um impedimento tecnológico de ter esse retorno, mas a gente ligava e tudo, escrevia carta, né, o jornal abria ali na questão do carta do leitor, foi porque recebeu isso, então a gente sempre teve essa vontade de comunicar, né, de compartilhar. E as fontes ativas são essas pessoas que colaboram com a notícia, que é a fontes ativas da notícia, que é uma colaboração sobre a colaboração dessas audiências ativas no Brasil e na Espanha. É uma pesquisa que eu estudei o Jornal Nacional aqui da Rede Globo e o Jornal da Record, da Rede Record, e o Informativo 21 da Atena, e Notícia 2 da Antena 3, Informativo 21 da Mídia 7. E que seriam mais ou menos esses mesmos na proporção de Brasil e Espanha. E eu entrevistei jornalistas, que eu tinha perfis, e a minha intenção era como é que
essas fontes ativas estão interferindo no processo produtivo da notícia. E até que ponto os jornalistas também, que havia muito discurso, é coprodutor, né? Mas aí eu vi que na percepção dos jornalistas, elas são fontes ativas, são colaboradores. E esses colaboradores, eles precisam passar por uma verificação associativa, que foi isso que eu vi, e aí a gente precisa porque se ele manda vídeo, e esse vídeo ele pode ser, e agora com essa questão da inteligência artificial, a gente sabe o quanto que o deepfake pode acontecer. E então a gente precisa ter, e foi um termo que eu também criei, essa verificação associativa, porque é como se fosse um mosaico, a gente precisa, porque no jornalismo credibilidade é essencial. Então, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que interagir com essa audiência. Então, eu tenho que trazer ela para dentro do meu telejornal, não posso fechar isso, né? E, às vezes, também ela tem material que eu não tenho. Eu lembro que quando eu cheguei lá na Tele5, que é da Mídia 7, que tem um formativo 21, em Marbella tinha tido, que é uma cidade que não estava em Madrid, mas tinha sido um atentado. Meio assim, um carro que veio contra. E as pessoas que tinham registro eram apenas pessoas que estavam lá no celular. E o jornalista fez essa matéria sem sair da própria redação lá de Madrid. Mas, lógico que ele tinha a sucursal lá, mandou o jornalista lá, mas ele pegou uma parte. E essa parte desse que é um testemunhal, né? Não foi feito pelo cinegrafista, foi feito pela fonte ativa. Então, essa fonte ativa, ela deixa marcas autorais, que é uma coisa que eu também falo, né? E aí a notícia, ela também sempre foi colaborativa, porque quando você faz o repórter cinematográfico, o repórter, né, o editor, então ele passa por várias mãos. E aí o que eu digo é isso. Uma coisa que eu vi lá na Espanha, eles pagam direitos. Então, e aí tem um setor lá que é o que a produção já vai direto para o jurídico. E aí, quando eles pagam, eles dizem, a gente paga. Por exemplo, o atentado que teve em Bataclan, eu lembro que o diretor disse assim, a gente pagou, a pessoa vem em oferta, mas eu tenho que ter exclusividade. Então, se eu não pago, mas também tem opções de não pagar também, e aí não cobra exclusividade. Aqui no Brasil, em nenhum momento, existe essa discussão, há uma cerção. E aí, também eu vi que, tanto na Rede Globo como também na Record, eles tinham essa preocupação de, eu preciso ceder, porque, bem, quem fez esse produto não foi eu, né? Eu não estou os direitos autorais, que é uma coisa também que aqui na SET a gente tem escutado bastante, né, sobre essa questão dos direitos autorais. Novos tempos, né? Isso. Então ela é uma fonte ativa. Eu botei por que ela é fonte? Porque ainda ela é uma fonte, mas ela é ativa porque ela deixa marcas autorais de enquadramento da notícia, porque ela cede uma parte da notícia, bem, um trechozinho que eu dou, mas não foi eu que fiz, não foi a minha empresa que fez, então, mas lógico que eu tenho que passar por uma verificação, como eu lembro que uma repórter lá da Notícias 3, ela disse que por ter neve, e às vezes nevou, e você faz aqui um enquadramento, e às vezes eles querem passar essa fonte ativa, às vezes ele quer trollar também, vamos dizer assim, né, com o próprio jornalista, ele quer vender. E aí eles ficavam sempre atentos, olha, e já tem um banco de dados, servidor, né, e tudo, olha isso aqui, um outro, não, a gente já viu, e vai lá checar, porque às vezes eles queriam passar de uma neve ou de um acidente que aconteceu de enchente aqui, como já houve aqui casos também no Brasil, que passou e depois teve que corrigir porque não era daquele ano. Era no mesmo local, era na mesma cidade, né? Mas não era no mesmo acontecimento. E a gente trabalha no jornalismo com o acontecimento, com a notícia. Então, as fontes ativas, a gente trabalha um pouquinho sobre isso. Bacana. E como você enxerga, vocês, né, como profissionais gabaritadas do jornalismo, né, como vocês enxergam essa questão da tecnologia e as fake news, né? Como que a gente lida com esse problema que é social, mas tem uma camada tecnológica ali por trás? Isso mesmo. Inclusive, aqui na SET eu vou falar justamente sobre isso, que é uma experiência que a gente teve, né? Porque a fake news, que na verdade é essa desinformação, como tem sátiras, tem várias formas, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque notícia é verificação, senão ela não é, mas ela entra ela se mascara de uma notícia, mas é uma coisa falsa, né? Uma informação falsa, mal intencionada. E a gente está aí agora com essa questão dos deepfakes, né?
E isso, que é uma questão que eu vou falar até aqui na palestra da SETE, e o que é que isso acontece? Isso faz com que você, daqui a pouco, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante, a partir do momento desse uso em várias etapas do audiovisual, de algumas ferramentas de inteligência artificial, a minha credibilidade. Daqui a pouco eu não vou acreditar nas imagens, porque elas podem ser refeitas, certo? E aí a desinformação, ela vem muito aí também nesse sentido, mas a gente não pode deixar de usar. Mas o que a gente tem que fazer? Literacia midiática. A gente tem que educar essas pessoas, vamos dizer assim, nem educar, tentar trazer essa questão da conscientização desse uso, né? E é uma coisa que a televisão também tem que ser uma ferramenta de educação midiática e ensinar um pouquinho do jeito que a gente conseguiu com o Fator Fake, né, que lá na Globo fez, e que ensinou um pouquinho, olha, você tem que ver a fonte, e a gente também vai ter que ver isso também em relação à questão da própria imagem. Principalmente, imagine aí você numa campanha eleitoral ou em uma coisa muito decisiva, você pega um vídeo, refaz, ou então até mesmo que tem muito caso, que inclusive os deepfakes, eles começam muito com essa questão justamente de pornografia e pegam fotos de atores e fazem, isso é um impacto psicológico muito grande para as pessoas. Isso é uma pessoa pública e existe também casos de pessoas que foram, né, que está lá na sua imagem e usa, e o impacto disso na pessoa, na personalidade, na privacidade dela é muito grande. Então, eu acho que as tecnologias, elas estão aí, a gente tem que usar, mas os riscos e os benefícios são muitos, alguns riscos, mas aí tem que ter regulamentação, mas também tem que ter essa questão da própria conscientização da população nesses usos e para que façam, né, bons usos, como diz o Vilches, que a tecnologia está aí, né? O uso para o bem ou para o mal vai depender da minha ética, do meu caráter, do que for. E até também de como eu fui educado, né? Por isso a importância da literacia midiática, da educação, da alfabetização midiática, que você está fazendo, inclusive, e tem um projeto super bonito, que é uma série que você vai exibir, né? Onde os alunos discutem algoritmos e a inteligência artificial, enfim. Então, acho que é muito parabéns, assim, pela iniciativa, porque acho que é muito útil para a sociedade, né? As pessoas precisam. Essa série, só para falar que E Aí Você Sabia, foi uma parceria do Departamento de Comunicação Social da UFPB junto com a afiliada da Rede Globo lá, que é a TV Cabo Branco, onde a gente desenvolveu uma série de interprogramas, 3 interprogramas, que é a primeira temporada, né? E eles falam, o que a gente fez? Primeiro, o que é? E a gente fala muito isso no Nordeste. E aí? Então, o nome da série é E Aí, Você Sabia? E aí, esse trocadilhozinho com também de inteligência artificial, mas o primeiro programa, vamos dizer assim, a primeira parte, a gente vai falar sobre inteligência artificial, ela explica um pouquinho da inteligência artificial. E no segundo, a gente explica sobre essa questão das fake news, a gente explica essa questão de como a desinformação, como o uso como é que modifica essa questão das imagens. As imagens são modificadas, o áudio sintetizado, né, isso. E o terceiro, a gente trabalha sobre essa questão da arte também, porque existem aplicações, então, como eu disse, depende muito de como você vai usar a tecnologia. As interfaces, né? As interfaces. Com certeza. Bom, a gente está, né, bem quase nos encaminhando para o final. E assim, o que eu queria então para finalizar? A gente sempre pede, né, Bruno, uma dica de um filme, de um livro, né? Eu queria falar mais, então acho que você vai ter que voltar aqui para o próximo setcast, Será né, Bruno, depois. Mas para a gente concluir, então, eu queria que você contasse um pouquinho, para a gente, trouxesse um pouquinho da Kelliane para a gente, que dicas de filmes, séries, o que você está vendo por aí? Eu vou indicar um livro que acho que é um tema que a SETE tratou bastante, que é a inteligência artificial e também, como eu estou falando, de literacia midiática, educação, né, para a questão da alfabetização de mídia. Tem o livro recente, de Alexandre Saad, que é Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, Caminhos para a Educação. É um e-book aberto,
Então, qualquer pessoa que queira entender, então ele vai falando lá sobre o que é e depois falando sobre as aplicações, sobre a questão ética, que é uma questão que a gente tem que se atentar muito em qualquer uso. E também ele vai falar da escola, de como é que é a escola, a educação, porque tem que ir na base, né? Eu estou falando aqui a educação superior, mas a gente tem que ir lá na educação. Inclusive, o Saad, ele é apresentador do canal Futura. Enfim, um cara muito bacana e tem uma pesquisa de doutorado muito importante sobre isso. Bom, E eu queria agradecer por esse espaço, por essa fala, né? Dar parabéns aí para vocês. Que alegria receber a Keliane aqui com a gente. Assim, a gente quer que você volte, que conte mais pra gente dessas experiências. Será um enfim, né? Aqui é só o começo, então o espaço está aberto para você. É um prazer te ouvir, né? Parabéns por sua trajetória, por tudo aquilo que você construiu e boa sorte lá nos projetos com seus alunos. A gente está curioso aí para acompanhar os próximos. Obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Deise. Boa sorte aí nesse lindo projeto. Obrigada. E só lembrando que este programa foi gravado na 7 Expo 2023, com o apoio da Vem TV. A produção executiva é de Raquel Pazin, a direção de imagem é de Giovanni Fernandes, a produção é de Matheus Santos e Raquel Pazin, coordenação de Luana Bravo e Tito Liberato e a apresentação do meu amigo Bruno Martins. Da querida Deise Feitosa. É isso aí, gente. Te espero no próximo 7cast. Até mais.